bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me assistindo. Eu estou gravando hoje esse vídeo a fim de colaborar com algumas informações sobre o visto J1 e J2. O J1 ele é para trabalhar nos Estados Unidos, tá? Então são para estudantes de intercâmbio. No caso, o meu esposo é pesquisador, né? Então ele vai para fazer o pós-doc nos Estados Unidos e aí precisa ter algumas informações, alguns passo a passo, os quais a gente sentiu dificuldade na hora de providenciar ali os agendamentos, entrevista, documentação, que é algo bem burocrático assim na hora de tu recolher todos os documentos. Então a gente sentiu dificuldade no passo a passo, e aí eu tô fazendo esse vídeo para ajudar quem vai futuramente fazer isso, né, ou que venha precisar. Então eu vou deixar nesse vídeo, tá, embaixo aqui na descrição, os links dos primeiros passo a passo, que foi isso que nos dificultou. A gente não sabia a taxa, tinha que pagar para mim, para ele, qual a taxa que tinha que fazer, qual o formulário que tinha que preencher, tá? Então, o J1, no caso, é o que vai trabalhar, tá? Que é, no caso, meu esposo, e o J2 é o dependente, que sou eu. Então, para ter o J2, dependente, cônjuge ou filhos, tá? E no caso, esse J2 ele é dependente, tá? Isso que eu queria deixar bem claro. Para poder ir para os Estados Unidos, precisa ter um vínculo, tá, de trabalho. Então, o meu esposo, ele teve um carta de aceite, né, da universidade lá dos Estados Unidos, uma carta convite, e aí foi preenchido um formulário, ele recebeu esse formulário que se chama DS 2019, tá? E esse formulário ele vem lá dos Estados Unidos, assinado pelo professor, pelo orientador, né, ou pela pessoa que vai fazer, que vai receber, né, o brasileiro. E aí esse formulário a gente recebeu em casa, e esse formulário contém todas as informações, né, onde que ele vai trabalhar, o setor, a área, o setor, tudo, todas as informações, inclusive a minha. Então, cada um tem o seu DS. Como eu sou esposa, eu tenho o meu e ele tem o dele, tá? Com todas as informações. Esse é um documento muito importante. O primeiro passo é pagar uma taxa SEVES, taxa do DS 2019. Essa taxa, eu vou deixar o primeiro link aqui, tá? Essa taxa é paga uma vez, que é só pelo J1, no caso, né? Então, deixa eu tirar a dúvida aqui. Vai pagar essa taxa, né? $180. Então, vai multiplicar esse valor aí pelo valor do dólar, né? E daí, pagando essa taxa, que é uma taxa só, vai fazer um login no site e tudo mais, vai pagar. Depois, o segundo passo é preencher um formulário, tá? Que é o DS 160. Esse formulário DS 160 tem que ser preenchido pelos dois, pelo J1 e pelo J2. Esse formulário tem muitas perguntas, é uma série, um questionamento de todas as informações. As suas estadias nos Estados Unidos, se você já esteve nos Estados Unidos, as datas, precisa ter o passaporte em mão com todas as informações, tá? Tem que ser super sincero nesse requerimento, nesse formulário, tá? Tá o link aqui também. Vai preencher todas as informações que contém, tá? Que são verdadeiras, aonde você vai ficar lá nos Estados Unidos, qual é o período, todos os dados tem que ser sinceramente feitos assim pelos dois, tá? Então não pode ter informações equivocadas. Depois desse DS 160 preenchido, vai ser paga uma taxa, tá? Desse formulário. Nosso saiu R$608, dá $130, 130, eu acho, se não me engano, tem que multiplicar pelo dólar, né? Deu R$608, então é uma facadinha, tá? Então, vai ter a taxa SEVES, depois o DS 160 e dos dois, então
R$ 608 para cada um, tá? Depois do formulário DS-160, você vai esperar cair o pagamento e vai entrar num outro site que é da embaixada, tá? Nesse site você vai criar um usuário. Se você já foi para os Estados Unidos, você já deve ter um usuário. E aí vai seguir a orientação que tem ali. Você vai preencher os dados, vai dar os seus dados. Você pode, uma dica também é no teu usuário adicionar solicitante, tá? Você vai fazer o seu cadastro. Na hora de agendar, porque o que acontece? Eu já falei que o primeiro passo é pagar a taxa SEVES, segundo passo é preencher o formulário DS-160 dos dois, tá? E o terceiro passo é criar um login e senha na embaixada. Para o quê? Para agendar duas coisas. O CASV, que é onde você vai preencher as digitais, tá? E assinatura? Não, assinatura não, é só as digitais, foto e digitais. É bem tosco esse dia, e é bem assim, por exemplo, nós fomos um dia para fazer isso, especificamente para fazer isso, então é muito trabalho para fazer uma coisa, né? Então a gente não tinha, por exemplo, assim, para deixar mais claro, o CASV você vai fazer a coleta das digitais e a foto, ok? Aí, no dia do agendamento, que é nesse site que eu vou colocar, você poderia agendar a entrevista para tarde, por exemplo. Só que, dependendo do período do ano, às vezes não tem para o mesmo dia, que foi o nosso caso. Né? A gente fez agora, tentou agendar para fevereiro, né? Fevereiro de 2019, e não tinha para o mesmo dia. O nosso DS de 2019 demorou para chegar em casa, então atrasou bastante. E aí, agendando o CASV, você consegue agendar para entrevista. São duas coisas, o CASV e a entrevista. O CASV, você vai coletar isso que eu falei, você vai ter que levar algumas documentações, tá? O formulário DS-160, a página de confirmação, né, dessas informações que foi preenchido. E depois a embaixada. O nosso, no caso, foi numa semana o CASV e na outra semana a entrevista. E na entrevista, o que acontece? A entrevista é o último passo. Na entrevista você vai levar tudo que comprove que você está indo para os Estados Unidos para esse projeto, né, que é o J1 para trabalho. Tem que levar todo tipo de confirmação que você tem em mãos, tá? Então, no caso, como J1 e J2, a gente levou a nossa certidão de casamento, passaporte, comprovante de recebimento, pagamento que a gente vai ter quem pague nós para estarmos lá, né, o meu esposo. Todos os seus documentos, no caso de comprovante de pagamento, tá? Todos os formulários que você fez no agendamento, você leva junto, tá? Para não ter perigo de pedir e você não ter, tá? Então sempre tem que levar algo a mais. A gente sempre levou tudo que tinha que levar, a gente levou impresso, uma pasta cheia de coisa. E, por exemplo, documentos adicionais que dê para você levar na entrevista na embaixada. Lá pode ser que seja um americano que fale ou pode ser que não seja. Tem uns que, né, lá geralmente eles, como você está indo para os Estados Unidos, eles vão te perguntar se você... E aí, nessa entrevista, tá, na embaixada, é o passo final, que ele vai te dizer, quem atender, né, homem ou mulher, vai dizer se foi aprovado ou não. Ela vai fazer perguntas, confirmações do que você já preencheu, né, e do que você apresentou ali para ela. Então, vai ter que demonstrar o propósito da viagem, a trabalho, quanto tempo, sua intenção, né, de ir para fazer essa viagem, os custos da viagem, quem vai custear, e evidenciar laços que você queira voltar para o Brasil, né? Então, eles não querem alguém que vá e fique, que não retorne para o Brasil, que tenha laços, né? O nosso, por exemplo, a gente vai para ficar 1 ano, né? Então, esse 1 ano já tem data de propósito de volta, então é uma carta convite para trabalhar por 1 ano e depois retornar. Então, tem um propósito, um começo e um fim.
Eles não querem alguém que vá sem intenção de voltar. Então, no caso, essas são as informações extras que você teria que levar. Então, toda evidência a mais que você tiver tem que levar, tá? Então, o nosso foi isso. O nosso a gente fez. Dali 2 dias já chegou, tá? A gente foi buscar. O visto é sim, tá? É só essa folhinha que a gente deixa o passaporte lá no dia da entrevista, eles só colam essa folha e depois esse que é o visto, tem todas as informações. Outro dado importante, tá? Que eu esqueci de falar no início, é o passaporte. Por exemplo, o passaporte eu tenho 2, porque esse primeiro, quando eu fiz, ele teve validade de 5 anos, que está vencendo agora em 2019, só que você tem um limite de validade do passaporte, né? Então o meu já ia vencer para voltar no que vem. Tá vencendo em 2019, vou voltar em 2020, não pode, tá? Então, eu fiz um outro passaporte. Nesse outro passaporte, ele vale 10 anos. Então, eu não vou precisar fazer mais passaporte daqui 10 anos. E o que acontece? Nesse primeiro, eu tenho o visto para visitante, B1, B2, que tem validade de 10 anos. Então, ele está aqui. E esse tem o visto do J2, que é para morar 1 ano, né? Então, eu tenho que sempre carregar os 2, porque o visto para entrar nos Estados Unidos é esse, e o visto para morar nos Estados Unidos por um período de 1 ano específico, minha esposa é esse aqui. Então, eu nunca posso andar sem os 2 passaportes agora, sempre tem que andar com os 2, tá? Então, não pode esquecer. Então, eu e meu esposo, a gente tem 2, né, porque a gente já foi, então todos os carimbos daí vai ser no segundo, tá? Espero ter ajudado, assim, o passo a passo, que foi uma coisa que nos dificultou bastante. Bastante, assim, na hora, deixou um pouco perdido, que eu quero dizer. Mas a gente se virou, a gente conseguiu procurar, achou ali todos os links que tinha que fazer, deu tudo certo, graças a Deus. E a gente está indo agora para os Estados Unidos na semana que vem. Graças a Deus, tá tudo certo, tem já apartamento. E aí se der certo, eu vou conseguir fazer mais vídeos falando como que é morar lá, né? Se o pessoal gostar do vídeo. E é isso. Eu queria só ajudar mesmo quem tem interesse e precisa desse visto. Beijo!